E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é André. Nós estamos dando sequência à nossa disciplina de Biologia 2 do Pré-Vestibular Comunitário São José. Sejam todos muito bem-vindos. E nessa nossa nova plataforma, né? Espero que todos possam estar aproveitando esse tempo de quarentena para cuidar de si, cuidar da saúde mental, cuidar mais dos familiares, ter mais afeto, né, com em casa. E também para estudar. Afinal, a princípio o Enem não foi suspenso e nós estamos muito atrasados em relação a conteúdo de uma forma geral. Não na nossa disciplina, felizmente não, nós estamos muito em dia mesmo, sim. Quem tem meu conteúdo, meu cronograma sabe que nós estamos em dia. Mas eu vou ver se eu posto 2 aulas essa semana para repor uma aula só que eu queria ter falado. E eu não tive como gravar a aula. Então agora eu já preparei o slide das duas, então eu vou ver se eu gravo tudo hoje. Não sei que dia que eu vou postar isso, mas enfim, hoje é terça-feira. Nós vamos entrar no conteúdo novo. Nós vamos falar sobre metabolismo, tá? Sobre produção de energia. Peço desculpas a vocês pela qualidade do som. Eu tentei assim muito. Eu consegui, na verdade, melhorar, tirar todo o ruído, mas ainda tá um som muito ruim. Tinha que ter um microfone melhor para isso, mas enfim. Espero que todos consigam me escutar, tá? Bem, vamos dar sequência. Nós vamos estar falando então sobre metabolismo energético, como então o nosso corpo produz energia. Nós falamos tanto de comer bons alimentos para produzir energia, de fazer exercícios físicos, mas tem que ter energia. Então, que energia é essa que estamos falando e como que o nosso corpo produz energia e como isso será cobrado no vestibular? Vamos que vamos. Bem, vou falar de uma organela específica e para isso eu tenho que relembrar todo mundo o que é uma célula. Tá aí uma célula genérica, como vocês estão vendo. Espero que vocês possam estar vendo o mouse. Eu também não sou um craque nessas coisas. Mas a célula, então, uma célula é a menor unidade de um organismo. Então, para qualquer organismo existir, né, com seus sistemas e órgãos e tecidos, todos eles são construídos por células, tá? Então, várias células se juntam para formar um tecido, esses tecidos todos se juntam para formar órgãos e vários órgãos se juntam para formar um sistema de um organismo, tá? Aqui tem uma célula genérica meio ovalar. Ela tem aqui uma membrana plasmática, né, que vai delimitar tudo que está dentro dela e diferenciar do que está fora. Ela é banhada por um líquido chamado citoplasma e nele está mergulhado o núcleo dela, que é onde guarda o DNA, e várias organelas, tá? Essas organelas, elas são como pequenos órgãos da célula. Se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do lisossomo. Ele é uma organela responsável pela digestão. Então, se para o nosso corpo quem faz a digestão, o nosso órgão, é o estômago, quem faz dentro de uma única célula, um pequeno órgão da célula, a organela, é o lisossomo. Ele está cheio de enzimas digestivas aqui dentro. Então, eu tenho organelas que cada uma tem uma função muito específica. A gente costuma dizer que ela compartimentaliza reações químicas. Ou seja, ela faz com que as reações químicas dentro da célula fiquem restritas a um compartimento. Por exemplo, digestão de substâncias só ocorre dentro do lisossomo. Não vai ter enzimas digestivas digerindo tudo adoidado no citoplasma da célula. Tem aquelas que produzem energia, que é o que nós vamos falar hoje, e aquelas que não produzem energia. Então elas produzem alguma outra coisa que tem algum outro benefício para a célula. Eu acredito que vocês já saibam, porque eu acho que vocês já tiveram aula de citologia mesmo. Então, por exemplo, o ribossomos, ele é uma organela que ela participa da produção de proteínas na célula. Então o RNA mensageiro vai entrar aqui e ser traduzido. O centríolo participa da divisão da célula. A mitocôndria é uma organela energética, então ela produz energia.
ela participa da respiração celular. O complexo de Golgi ele serve para transporte de substâncias mesmo. Tem várias vesículas aqui, ele fica transportando para um lado e para o outro as substâncias. O retículo endoplasmático liso e rugoso eles produzem substâncias também, proteínas, lipídios, e o lisossomos é para digestão, tá? A mitocôndria especificamente é a organela que nós vamos falar hoje, porque em nós humanos ela é nos animais, né, de uma forma geral, nos eucariotos, ela é a organela produtora de energia, tá? Então ela tem como função respiração celular. Respiração remete a ar, né, oxigênio. E é exatamente isso, ela utiliza o oxigênio que nós respiramos para produzir energia. Essa é uma das principais funções do oxigênio que nós respiramos, auxiliar ou participar da produção de energia. Ela tem uma capacidade de autorreplicação, isso significa que ela duplica a si mesma sem precisar que a célula faça isso, tá? Então, já que ela se duplica sozinha sem a célula, significa que dentro de uma célula eu tenho várias mitocôndrias, porque elas vão se duplicando ali dentro conforme a necessidade, tá? Por exemplo, uma célula do músculo, ela precisa de muita energia para poder contrair e fazer os exercícios. Então ela vai ter várias mitocôndrias, várias, para produzir bastante energia. Já a célula do intestino, sei lá, ela não precisa de tanta energia assim, né? Ela está ali mais para absorver nutrientes. Então ela não tem tanto mitocôndria assim. Aqui está uma microscopia dela, mostrando como que foi descoberta e tal, mostrando as regiões dela. Eu acho que eu tenho uma figura maior aqui para mostrar para vocês. Eu preciso falar também com vocês sobre as regiões da mitocôndria, tá? Que são muito importantes. Então, vamos lembrar que a mitocôndria, como toda organela, ela também possui um envoltório, né? Uma membrana em volta dela de bicamada lipídica. Essa membrana a gente chama de membrana externa, ok? Tem uma membrana interna dentro dela, você já consegue perceber que dentro dela tem outra membrana. E diferente da membrana aqui de fora, ela não é lisa. Parece que ela é maior do que a de fora. E aí, como ela é maior do que a de fora, ela não cabe ali dentro reta, ela precisa ficar enrugada. Vocês veem então que a mitocôndria tem uma membrana externa, uma membrana interna toda enrugadinha e um espaçozinho dentro da membrana interna aqui, um espaço. Essa membrana interna tem essas invaginações aqui que a gente chama, né, essas dobras, são chamadas de cristas. Cristas mitocondriais. São cristas da mitocôndria. Pensa na crista do galo lá. Então, são essas dobrinhas aqui, são as cristas da mitocôndria. Elas têm uma função na produção de energia. E a membrana interna guarda dentro dela uma substância chamada matriz. Então, essa região aqui dentro se chama matriz mitocondrial. Matriz é a parte de dentro da mitocôndria, tá? É a substância. Aqui é cheio de proteínas, enzimas, também muito importante para a produção de energia. E entre a membrana externa e interna tem um espaço intermembranar, né? Intermembranas. Ele está entre as duas membranas. Então eu tenho a membrana externa, a membrana interna, o espaço entre as duas membranas e a matriz mitocondrial, tá? Ignorem essa coisa aqui, isso aqui é coisa que não é pra gente. Bem, a gente fala então de produção de energia, que a mitocôndria tem a função de produzir energia. Mas que energia é essa, né? Que energia que nós estamos falando que a mitocôndria produz? Já que nós estudamos moléculas, nós precisamos saber quem é a moeda energética, ou seja, que energia é essa produzida pela mitocôndria que faz toda a diferença em todo o nosso corpo. Essa energia, essa moeda energética, nós chamamos de ATP, ou adenosina trifosfato, é a sigla do ATP. A adenosina é um nucleosídeo aqui, ó, tem uma base nitrogenada e uma ribose. Se tivesse só um fosfato, a gente podia chamar de nucleotídeo, né? Que é bem parecido com a adenina, que é o nosso nucleotídeo presente no DNA e no RNA. Mas ele tem 3 fosfatos, ou seja, entre as ligações químicas
das moléculas de fosfato, existe muita energia ali dentro. Muita energia. E quando eu produzo, então, uma molécula com 3 moléculas de fosfato, eu estou produzindo uma molécula altamente energética. Ela tem muita energia guardada nela. E a evolução selecionou o ATP como uma molécula para armazenar essa energia que está ali sendo necessária no nosso corpo. E toda vez que for necessária uma reação química de energia, o ATP vai lá e doa um fosfato para aquela reação, né? Doa uma energia para aquela reação. Então, o adenosina trifosfato basicamente é uma molécula energética, tem muita energia ali, tá? Obviamente, ela tem mais energia do que se ela só tivesse com 3 fosfatos, do que se ela só tivesse 2, que é o adenosina difosfato. Por consequência, ela é mais energética também se ela só tivesse um fosfatinho só, que seria adenosina monofosfato. Então é importante lembrar que o ATP, adenosina trifosfato, é uma molécula energética, porque ela tem 3 fosfatos. Ela tem muita energia aqui guardada, tá? Jamais ela vai ter menos energia do que se tivesse 2 fosfatos. Ela sempre vai ter muita energia com 3, tá? Isso vai fazer um pouco mais sentido, acho. Vamos falar sobre metabolismo. O metabolismo, então, que nós tanto falamos, na nossa vida a gente fala o tempo todo que a gente tem uma questão de metabolismo no nosso corpo, que tal alimento é melhor para o metabolismo, aquele ali não é bom. Então vamos ver o que é o metabolismo, né? Então o metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo. Então todas as reações químicas dentro do nosso corpo, em conjunto, se chamam metabolismo, tá? Então se eu falo assim, não, isso aí é bom para o metabolismo, eu não estou dizendo muita coisa, porque tem um monte de reações químicas de verdade acontecendo ali. Tanto reações de síntese, ou seja, para produzir, para construir alguma estrutura, alguma molécula do meu corpo, que nós aqui vamos chamar de um nome bonito de anabolismo. Isso mesmo, anabolismo. Tanto que se você tomar anabolizantes, você vai o quê? Crescer, vai sintetizar músculo, né? As pessoas que tomam anabolizante, elas crescem o corpo. Por quê? Elas estão induzindo a síntese. Elas estão induzindo reações de produção de moléculas no seu corpo. Mas também existem reações no nosso corpo de degradação, que a gente vai chamar de catabolismo. Essas reações de degradação, por exemplo, é quando a gente come algum alimento. Eles todos são digeridos no nosso corpo. Então existe uma reação química para a digestão daquele alimento que a gente chama de catabolismo, tá? Então o conjunto das reações de construção e de quebra nós chamamos de metabolismo. E o ATP é o elo entre todos os componentes, tanto de quebra quanto de construção, né? Ele é o elo, porque como eu falei para vocês, ele é muito energético. Então vamos supor que na reação de quebra a gente libera bastante energia. E aí essa energia vai ser capturada e formar ATP. Aí eu vou lá precisar construir alguma coisa no meu corpo e vou precisar daquela energia. Aí vai lá o ATP e doa aquela energia. Então ele é o elo que vai ciclando da quebra para a construção, da quebra para a construção, tá? E essas reações no nosso corpo são catalisadas, ou seja, elas são realizadas por enzimas que atuam sobre as principais macromoléculas das células. Quais são as principais macromoléculas nossas? Proteínas, lipídios, né, que são as gorduras, açúcares, que são os carboidratos, e os ácidos nucleicos, tá? Então existem enzimas que quebram proteínas, afinal elas são proteínas também, né? Existem enzimas que quebram lipídios e carboidratos e também ácidos nucleicos. Esse esquema aqui está mostrando para vocês as reações catabólicas, ou seja, aquelas de quebra. Então eu vou quebrar os nutrientes que já estão armazenados, os alimentos que estão sendo ingeridos, ou se fosse uma planta, a energia solar, os fótons do sol. Tudo isso vai gerar produtos, né, de quebra. Então CO2, amônia, água, isso tudo é produto de quebra de substâncias. E aí o meu corpo vai utilizar esses produtozinhos como moléculas para poder, como reagentes, né, como ingredientes para anabolismo, ou seja, para construir outras coisas. Então a quebra de substâncias pode levar à produção de biomoléculas no meu corpo ou geração de trabalho mesmo mecânico. Por exemplo, se eu quebro um açúcar, glicose que eu estou comendo lá, eu gero um trabalho mecânico
que é o músculo trabalhando. Eu consigo ter força para fazer os exercícios e tal. Então, basicamente, a gente vive para isso, para quebrar o que a gente ingere e gerar trabalho no nosso corpo para gastar aquilo que a gente ingeriu, para novamente quebrar e gastar, tá? E o elo entre isso é o ATP. Veja bem, o ATP ele está aqui bem energizado. Vamos ver que ele era um ADP, ó, adenosina difosfato. Ele tem menos energia aqui. Aí eu fiz uma quebra de alguma molécula. A energia livre foi capturada por ele e ele virou ATP. Aí eu vou precisar produzir trabalho, né? Ou construir alguma coisa no meu corpo. Aí eu utilizo a energia do ATP. Então ele fica sem energia, pega energia aqui, dá energia para construção, pega mais energia da quebra e assim vai, tá? Esse NAD aqui é uma outra molécula que tem basicamente a mesma função da ATP. Ela captura energia livre e ela leva essa energia livre para onde está precisando dela, tá? Que é uma das coisas assim mais fantásticas da biologia, na minha opinião, é isso. É você conseguir pegar a energia livre ali da quebra de substâncias e encaminhar essa energia livre para um lugar que esteja precisando, coisa que nós seres humanos nem conseguimos fazer direito, né? Vira e mexe, a gente tem necessidade de alguma coisa na vida, a gente não consegue pegar uma coisa que está em excesso e transformar em alguma coisa útil. E o nosso corpo faz exatamente isso. Ele pega energia livre da quebra de substâncias e investe essa energia na produção de outras substâncias. Isso para mim é incrível. Isso aqui é para mostrar que que as enzimas, né, vão catalisar as reações químicas. Por exemplo, vai transformar a substância A em B, a B em C, a C em D, a D em E e a E em F. Só que em algum momento essas substâncias vão se acumulando no sistema. Então elas acabam inibindo, bloqueando a enzima. E aí, quer dizer, eu tenho tanto produto que eu não preciso produzir mais. Isso também é outra coisa incrível. A gente não gasta energia à toa. Para que eu vou ficar produzindo, nesse caso, isoleucina, se eu já tenho isoleucina produzida, né? Ela vai lá e bloqueia a enzima que dá o start da reação. Isso também é incrível. A gente consegue economizar energia para o que é desnecessário. Enfim, lição de vida. O que eu quero falar com esse slide aqui, não se assustem com esses nomes. Prestem atenção no que eu estou falando e eu vou guiando vocês aos poucos. Lembra que eu falei então que no nosso corpo a gente quebra moléculas com energia, essa energia é liberada no sistema, no universo, e existe algum tipo de molécula, como o ATP, veja aqui, ó, nucleotídeo de adenina, é o ATP, é onde ele se encaixa, ele vai lá e captura essa energia livre e encaminha para onde for mais necessário. Isso acontece, esse grupo de moléculas que fazem isso, são chamadas coenzimas, tá? Por que coenzimas e não enzimas? As enzimas vão lá e quebram. A coenzima ela tá ali de auxiliar, ela vai lá e captura a energia que a enzima liberou, tá? Então, as coenzimas, elas capturam energia livre, tá? Essa energia livre pode estar, quimicamente falando, em formatos diferentes. Então, ela pode ser simplesmente um hidrogênio ali solto, tá? Como, por exemplo, esse tipo de nucleotídeo aqui, por exemplo, o FAD e o NAD, a gente vai falar muito na aula de hoje. O FAD e NAD são coenzimas livres ali, esperando uma energia livre para ela capturar. Quando ela captura essa energia em forma de hidrogênio, ela deixa de ser FAD e... Cadê meu mouse, Jesus? Aqui. Ela deixa de ser FAD e vira FADH2, ou seja, ela capturou 2 átomos de hidrogênio. Essa é a energia que ela guardou, tá? O NAD ele vira NADH, então ele captura hidrogênio, na verdade ele captura energia em forma de hidrogênio. Só que existem coenzimas que pegam outros grupos químicos, seja qual for, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas existem várias outras coenzimas que capturam energia livre, tá? Dentre essas aqui a gente vai falar muito dos nucleotídeos de adenina, que no caso é o ATP, ok? Não se assustem, se isso ficar muito confuso para vocês, vocês me procurem, vocês têm no WhatsApp, por favor, me procurem que eu explico melhor, se vocês ficarem com dúvidas, mas não precisam se assustar com isso, é só entender, vou voltar aqui, que entre a reação de quebra e a de produção, alguém tem que pegar a energia liberada na quebra e encaminhar para a produção. E quem faz isso são as coenzimas que eu estou falando para vocês, tá?
Vamos falar então de algumas reações químicas que guardam muita energia ali dentro. E isso é importante pra gente, tá? Que vão guardar energia. Isso tudo vai fazer mais sentido lá na frente. Por exemplo, a reação de fosforilação. Reação de fosforilação é quando eu adiciono um fosfato. Olha aqui o fosfato, as fórmulas do fosfato, a uma molécula. Então vamos lembrar, o ATP ele tem 3 fosfatos, significa que ele tem 3 vezes essa energia guardada, tá? Eu estou querendo explicar para vocês, novamente não se assustem, de que um fosfato guarda muita energia ali dentro, tá? E então quando a gente fosforila uma molécula, ou seja, quando a gente adiciona um fosfato a uma molécula, a gente está energizando aquela molécula, a gente está guardando energia ali, tá? Por isso que a natureza selecionou o fosfato para guardar energia lá no ATP, tá? Então o fosfato ele é um íon, tá? Que é um átomo de fósforo com 4 átomos de oxigênio. Ele é altamente energético e é derivado do ácido fosfórico. O ácido fosfórico ele está na natureza aí. Quando está presente em moléculas orgânicas, eles conferem cargas negativas a elas, ou seja, o DNA. Lembra que o DNA tem fosfato nos nucleotídeos lá, as bases? Então, ele tem fosfato. E isso dá uma carga negativa para o DNA, tá? Isso é só uma curiosidade para vocês, que eventualmente isso pode cair no vestibular. Qual é a molécula que faz o DNA se tornar negativo? Ou então muda a conformação daquela molécula. Por exemplo, a gente sabe que carga negativa repele carga negativa, né? Ou seja, ela só atrai carga positiva, os opostos se atraem. Então, se eu tenho uma molécula muito energética, muito negativa ali, e eu adiciono nela outra molécula negativa, elas vão repelir uma da outra. Então, se uma está numa extremidade e outra está na outra, elas vão começar a se repelir e causar uma conformação na molécula, né? Pensa num colar de pérolas em que a pérola da ponta da sua esquerda é negativa e a da direita é positiva. Se você aproximar uma da outra, elas vão ficar juntinhas, vai formar um círculo. Agora, se você adiciona lá onde era positivo outra negativa e tenta aproximar, ela não vai aproximar, elas vão se repelir. Isso vai fazer uma dobra no cordão, né? Esse colar vai ficar todo enrolado para evitar que essas duas pontas se encostem. Então isso causa uma repulsão, isso causa uma conformação naquela molécula. Isso acontece dentro da gente também. As moléculas com carga elas vão se repelindo e se conformando de acordo com as suas cargas. Então, deste modo, a adição do grupo fosfato em uma proteína pode afetar a ligação de determinados ligandes à superfície dela e modificar a atividade da mesma, né? Isso eu acho um pouco fácil de entender. Quer dizer, vamos pensar que essa proteína é uma enzima. Essa enzima ela tem lá um ligante. O que é um ligante da enzima? É a molécula que ela vai atuar sobre. Por exemplo, se a lactose é o ligante da lactase, que é uma enzima, a lactase vai lá e vai quebrar a lactose. Então, se a proteína ela tem a lactase, a enzima, ela é específica para reconhecer a lactose, e eu adiciono um fosfato ali, pode ser que ela deixe de reconhecer a lactose, porque eu causei uma modificação na atividade dela, né? Eu fiz uma conformação estranha nela e ela às vezes até desreconhece, né? Não sei nem se existe essa palavra. Mas o que eu quero dizer é que você adicionar fosfato, você causa uma mudança naquela molécula. Isso é muito importante. Outro tipo de reação que a gente vai ver muito aqui são as reações de oxirredução. Tá? O que é, por exemplo, oxidação? A oxidação de uma substância, seja ela qual for, significa perda de elétrons. Tá? Vamos lembrar lá de que cada átomo tem sua quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Quando o átomo então ele é oxidado, ele perde elétrons. Tá? Um exemplo, o átomo de ferro que está fazendo lá aquela liga metálica lá, que sei lá, a liga metálica da janela da sua casa, conforme vai pegando chuva e sol e tal, ela vai perdendo elétrons, os átomos de ferro vão perdendo elétrons para o sistema ali. Com a água, né? A água vai fazer ele perder elétrons, ou seja, a água vai oxidar o ferro, que a gente chama de ferrugem. Então o ferro enferrujar ele está oxidando, ele está perdendo elétrons, tá? Então perdeu elétrons é oxidação.
tá? E redução é o contrário, é ganho de elétrons. Para decorar isso, eu gosto muito de assim, quando a molécula é oxidada, ela perde elétrons. Então, o elétron ele tem carga negativa. Então, se eu tenho um equilíbrio, eu tenho a mesma quantidade de positivos e negativos, eu estou em equilíbrio. Se eu sou oxidado, ou seja, eu perco um elétron, eu vou ter mais positivo do que negativo. Então, o sinal daquele átomo começa a ter um sinalzinho de mais. Agora, se eu tenho uma redução... Perdi o mouse de novo, gente. Se eu tenho uma redução, ou seja, eu ganho mais elétrons, eu vou ter mais carga negativa do que carga positiva. Então, o sinalzinho daquele átomo vai ser um negativo, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, nessa reação química, o que acontece? Eu tenho aqui o átomo de zinco em estado sólido, mas eu vou reagir ele com o átomo de cobre, tá? O cobre está mais 2. O que significa mais 2? Ele significa que ele tem mais duas cargas positivas do que negativas. Ou seja, ele foi oxidado, ele perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa e sobrou para ele as cargas positivas, tá? Então, se ele perdeu as negativas e sobrou positivas, eu boto aqui um sinalzinho em cima dele, mais 2. Ou seja, ele perdeu 2 elétrons, tá? Se ele tivesse ganho 2 elétrons, ele estaria menos 2 aqui. Porque o elétron é carga negativa. Então, se eu estou com mais carga negativa, eu tenho que ter o sinalzinho aqui de negativo. Nesse caso, nessa reação, o que aconteceu? O zinco estava neutro, né? Ele estava aqui quietinho na dele, mesmo ele estava em equilíbrio. A gente não tem nenhum sinal aqui em cima. Então, ele estava em equilíbrio. Ele tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Já o cobre tinha menos 2 elétrons. E o que aconteceu nessa redução, nessa reação? O cobre, o zinco, oxidou, ou seja, ele perdeu 2 elétrons, e o cobre ganhou os 2 elétrons que o zinco perdeu. Então, olha aqui, ó. O zinco foi oxidado, perdeu 2 elétrons, ó, agora ele quer mais 2. E o cobre foi reduzido, ele tinha 2 prótons a mais que elétrons, agora ele ganhou 2 elétrons, isso estabilizou, isso equilibrou ele, tá? Então, enquanto um foi reduzido, ou seja, um ganhou elétrons, o outro teve que perder, obviamente, porque já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a energia não vai vindo além. Essa energia, ou seja, esse elétron que estava faltando aqui, esses 2 elétrons faltando para o cobre, alguém teve que perder eles para o cobre ganhar, tá? Nesse caso, o zinco perdeu. Então sempre, por isso que eu chamo de reação de oxi-redução, porque nunca vai ser só oxidação e nunca vai ser só redução. Sempre um vai ser oxidado e automaticamente o outro vai ser reduzido. Novamente, se não entenderam, por favor me procurem. Como eu falei para vocês, eu estou apresentando aqui o NAD. Esse nome aqui bonito. Ele é aquela coenzima que eu falei para vocês que captura energia livre. Olha a estrutura da molécula aqui. E ela está NAD+. Por que está mais? Né? Já que a gente acabou de aprender. Ela está oxidada, tá? Ela perdeu elétrons. Ela está vamos dizer assim, ela está com vaga para ganhar mais elétrons ali. Aí aqui que eu adiciono para ela, mais eu vou adicionar 2 elétrons para ela, tá? Com o hidrogênio que foi liberado lá. Quando essa energia aqui, gente, é a energia liberada nas reações químicas lá de quebra. E essa energia livre é muito importante para a gente produzir ATP. Então o NAD vai lá, que está com vaga sobrando, captura essa energia e agora ele virou NADH, tá? Esse H dele entrou aqui, ó, onde faltava um espaço, aqui, ó. Ele entrou aqui. E ele de quebra ainda acumula 2 elétrons nele. Então ele agora está energizado, ele está cheio de energia, tá? Em algum momento a gente vai ver isso, que ele vai prestar conta dessa energia. Ele vai fazer, de fato, essa energia virar ATP, que é o que a gente quer. O outro é o FAD. FAD é a mesma coisa que o NAD, assim, né? Ele é uma coenzima que vai capturar energia, tá? Quando o FAD ele está oxidado, ele é FAD+. Aí está aqui a estrutura dele. Quando ele captura energia livre, ele vai virar FADH2. Ele ganha 2 hidrogênios, tá bom? Dúvidas, por favor, me procurem, se não ficou claro. Mas eu sempre recomendo, volta o vídeo, assiste de novo, para ver se você consegue entender, porque às vezes a gente dá uma perdida, né? A gente se perde mesmo. Então, por favor, tá, gente? Mas vocês sabem que vocês têm abertura para tirar dúvidas comigo.
Então agora que nós vimos que a importância da mitocôndria, as estruturas dela, nós vimos então que o que é metabolismo, que é o conjunto de reações químicas do nosso corpo, seja reações de anabolismo, ou seja reações de síntese, de construção, ou reações de catabolismo, de quebra. Essas reações todas sempre vão liberar energia livre, que vão ser capturada pelas coenzimas para depois produzir ATP, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como as moléculas energéticas, né, como as moléculas que a gente come na nossa alimentação, são quebradas no nosso corpo, como que libera energia livre para que o FAD-NAD lá capture energia e vá lá produzir ATP, tá? Então vamos quebrar. Aqui é só para assustar vocês, esse mapa a gente vê muito na faculdade. Ele está mostrando aqui que é um mapa de todas as reações metabólicas do nosso corpo, de acordo com o tipo de molécula. Então, se for carboidratos, tem essa via aqui, ó. Tem, cada bolinha é uma enzima. Aí tem várias etapas e tal. Se fossem nucleotídeos, eles vão transcorrer outra via metabólica para produzir ATP. Xenobióticos, que é aquelas substâncias estranhas, né, medicamentos, essas coisas, elas são metabolizadas de outra forma no corpo. Aminoácidos, enzimas, vitaminas, lipídios, isso tudo, cada um deles tem uma via específica, tem enzimas específicas para eles, para produzir energia do jeito que eles sabem, tá? Dificilmente vai ter todo mundo a mesma via metabólica. E qual a importância disso? Claro, se eu nasço com uma deficiência nessa enzima aqui onde está o mouse, eu não tenho mais nada aqui funcionando. Imagina se isso fosse a minha única via. Eu ia morrer, né? Eu não ia produzir mais energia. E agora, tendo vias auxiliares, eu consigo produzir energia de outra forma. Tá? Vamos primeiro ao metabolismo dos carboidratos, que é o que eu vou falar só disso hoje mesmo. Não vou falar dos outros, não. É o que é o mais importante em nível de vestibular. Tá? O Enem, a UERJ não fica falando muito dos outros, então eu não vou ficar cansando vocês com coisa meio desnecessária. Quem tiver interesse, me procura que eu passo, não tem problema, eu tenho slides disso também. Mas não vai ser necessário para o Enem, tá? Vamos lá, eu vou falar sobre então o metabolismo dos carboidratos. Vamos lembrar, os carboidratos, principalmente na nossa alimentação, eles se comportam como polímeros, né? Como aquelas moléculas grandonas, os tais dos polissacarídeos, como amido, que vem dos vegetais, ou glicogênio, que vem de carne animal, lá a carne lá do churrasco, lá, a carne vermelha, cheia de glicogênio. Isso tudo são, então, reservas de glicose no nosso corpo, tá? Ou nos vegetais. É reserva de glicose, então tem várias unidades de glicose ali. E vamos lembrar que para que o nosso corpo produza energia, ele tem que separar todas elas e uma por uma ele vai metabolizando, tá? Uma por uma. Então vamos lá. Lá na boca tem uma enzima que é a amilase, que ela degrada o amido. Por exemplo, né? Eu comi um pão lá, peguei o amido lá do cereal, na minha boca a amilase, lá na saliva, vai degradar esse amido num disacarídeo, que é a maltose. Aí essa maltose lá no meu intestino vai encontrar a maltase, que é a enzima que degrada ela, e vai degradar em duas moléculas de glicose, tá? Aí essa glicose vai entrar dentro da célula e vai ser metabolizada para produzir ATP, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês. Só mostrando que existem outros disacarídeos famosos, como por exemplo a sacarose, que é o açúcar de cozinha lá da cana-de-açúcar, que vai encontrar no intestino a sacarase e vai quebrá-la em glicose e frutose. Ou lactose, que é o açúcar do leite, que vai encontrar lactase no intestino e vai liberar glicose e galactose. Se eu tenho uma deficiência da lactase, da enzima, eu tenho então intolerância à lactose. Eu não consigo digerir de jeito nenhum a lactose. Ela fica acumulada ali causando diarreia, gases, dores, né? Muitos problemas para o portador. Essa aqui é a glicose, vamos ver, vamos lembrar que ela foi quebrada aqui, ó. Depois que a gente ingeriu lá no intestino, ela entrou na nossa célula. E eu vou mostrar para vocês então as etapas que ela vai percorrer até produzir bastante ATP, tá? Seja no citoplasma da célula ou na mitocôndria. Ela percorre 3 etapas. A primeira chama de glicólise. Eu sempre falo para vocês que existem alguns sufixos que
dão algumas dicas pra gente na biologia, e um deles é o lise. Lise significa em latim quebra, tá? Então tudo que tiver lise significa quebra. Então glicólise é a quebra da glicose, tá? Lipólise seria a quebra de lipídios. Proteólise, quebra de proteínas. Então é sempre assim. Então a glicólise é a primeira etapa. Isso eu acho que deve fazer um pouco sentido pra gente, porque a glicose ela tem 6 carbonos. Eu preciso ir quebrando ela para liberar energia guardada em cada um dos carbonos, tá? Depois ela entra na mitocôndria, passa pelo ciclo de Krebs e depois vai para a fosforilação oxidativa. São outras etapas mais complicadinhas, mas a gente vai ver com calma, tá? Eu tô falando tá como se alguém fosse me responder, né? Mas tá bom, é só para eu manter a relação com vocês. Então, basicamente, as etapas são de produzir ATP baseado a partir de uma glicose. Vamos lembrar que olha a estrutura da glicose, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 carbonos aqui. Ela também tem 6 átomos de oxigênio e tem 12 de hidrogênio, tá? Se for aquela forma redondinha cíclica dela é assim, ó. Aí eu preciso quebrar essa molécula para explorar as reações, a energia aqui dentro, contida nas ligações químicas dela, tá? Então primeiro eu tenho que quebrar a glicose, depois eu vou reorganizar as ligações dela, as ligações químicas, porque aí eu vou extraindo energia conforme. Por exemplo, se eu quebro na posição 3 e ligo de novo na posição 5, eu quebrei, liberei uma energia. E aí já tem um NAD ali que vai capturar a energia ali, tá? E depois disso tudo eu vou ter um monte de NAD e FAD cheio de energia livre, cheio de elétrons e hidrogênios, e eles têm que prestar conta dessa energia toda extraída aqui da quebra para produzir ATP, senão nada vai adiantar na nossa vida, né? Imagina, quebra e você nunca tem um negócio para retornar, nunca tem uma prestação de contas, né? É igual político que rouba e a gente nunca vê o dinheiro. Então não dá para você só capturar energia e nunca devolver essa energia de uma forma que a gente possa utilizar. Não adianta de nada. Então a primeira etapa, como eu falei para vocês, é a glicólise, tá? Glicólise é a quebra da glicose. Ela acontece no citoplasma da célula, ainda não é na mitocôndria, no citoplasma da célula. E ela é anaeróbia. O que isso quer dizer? Ela significa que ela não utiliza oxigênio, tá? Ela é anaeróbia. Se ela fosse precisar de oxigênio, seria aeróbia, mas ela é anaeróbia. Ela não precisa de oxigênio para acontecer. Não precisa de oxigênio para acontecer, tá? Então, se por acaso faltar oxigênio para a célula, ela vai continuar fazendo glicólise normalmente, que ela não precisa disso, tá? Então, ela é dividida em duas partes, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, acompanha aqui um pouquinho se vocês conseguirem visualizar. Tá aqui a molécula da glicose, que é esse cordãozinho aqui de pérolas aqui. Cada bolinha azul é um carbono, tá? Então ela tem 6 carbonos. E ela vai sendo quebrada. Primeiro ela foi fosforilada aqui, a gente vê, né? Usou um ATP para adicionar um fosfato. Isso tem uma justificativa. E aí ela vai sendo fosforilada. E aí chega nessa parte que ela só foi fosforilada basicamente, ó. Ela foi adicionado 2 fosfatos nela, um numa ponta e outro na outra. Isso é a fase que eu chamo de preparatória, né? Ela só fosforilei e transformei ela em outra coisa. Agora, a partir da etapa 4, ela vai ser quebrada de fato, né? E de uma molécula de 6 carbonos, ela vai ser quebrada em 2 de 3 carbonos, tá? Em 2 de 3 carbonos, 2 moléculas de 3 carbonos. Tem esse nome estranho aí. E aí depois disso, que for quebrada, ela obviamente liberou energia, né? E aí assim que libera energia, olha aqui, ó. Eu tenho 2 NAD+, que capturam energia e viram NADH, tá? Então eu já fiz um NADH aqui para mim. 2 NADH no caso, né? Eu já produzi energia, eu já capturei energia livre. E isso é importante para mim. Depois eu produzo o ATP, olha aqui, ó. O ADP entrou, pegou energia e virou ATP. Produziu um ATP. Aí depois eu vou fazendo outras reações químicas, aí produz água e depois produz outro ATP. Incrível. Então no fim da glicólise eu produzi 2 ATPs e 2 NADH, tá? Eu poderia dizer que isso para uma molécula só. A outra aqui ela passa pela mesma etapa. Então eu vou duplicar. Não sei se vocês entenderam.
que de 6 carbonos ela vira 2 de 3. Aí eu disse o que acontece com essa umazinha de 3 aqui, ó. Acontece isso, isso e isso, produz isso aqui. Ou seja, 2 na DH, ATP. Agora, essa outra aqui passa pelo mesmo processo. Então ela também produz na DH, ATP e ATP. Então é duplicado, tá? Então de 1 na DH eu agora tenho 2 e de 2 ATP eu tenho 4, tá? Esse é o meu saldo da glicólise. Eu tenho 4 ATPs produzidos e 2 na DH. Só não é melhor porque se a gente olhar para a etapa aqui em cima, a gente consumiu 2 ATPs. Ó. A ATP entrou, fosforilou e virou ADP. Então, como eu gastei 2 ATPs, eu vou ter que descontar aqui, tem que prestar conta. Então, dos 4 ATPs produzidos, eu devolvo 2 que eu já usei. Tá? É tipo empréstimo. E aí sobra 2 para mim. Então, por fim, a glicólise produziu 2 ATPs e 2 na DH. Tá? E no final, o resultado da glicólise é essa molécula aqui de 3 carbonos, que é chamada de piruvato, tá? Ou ácido pirúvico, tanto faz. Piruvato, tá? Ele tem 3 carbonos. E já que a glicose tiver 6, então eu vou ter 2 moléculas de piruvato, 2 de 3 carbonos, ok? Resumindo aqui, ó, uma glicose, ela é quebrada na glicólise, ela produz 2 ATPs e produz 2 NADH, tá? E o resultado é você 2 moléculas de piruvato aqui, com 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 carbonos cada uma, ok? Guardem isso, que o fim da glicólise vai gerar só piruvato. Só isso. E 2 ATPs. Aí você talvez pode perguntar, gente, mas ATP é tão importante e por que eu produzi tão pouco, né? O que está acontecendo que eu produzi tão pouco ATP baseado numa glicose? Calma, espera um pouquinho que a gente ainda vai extrair mais ATP dessas 2 moléculas de piruvato aqui, tá? Nós vamos conseguir extrair mais. Então o saldo, como eu disse para vocês, dos 4 ATP produzidos, eu devolvo 2 que eu utilizei e sobrou então 2 ATPs por glicose. A outra etapa, que recapitulando, né, a glicose de 6 carbonos é quebrada na glicólise em 2 piruvatos de 3 carbonos, tá? Produzindo 2 ATPs aqui. Esse aqui é o ATPzinho, a adenosina trifosfato, que foi o fim que eu fiz. Depois disso, o que acontece? Esse piruvato ele vai ter que entrar dentro da mitocôndria e lá na matriz mitocondrial ele vai participar da segunda etapa da respiração celular, tá? Que é para a produção de mais ATP. Mas para isso, no meio do caminho, ele vai sendo desbanguelado um pouquinho. Então aqui, ele perde um carbono. Dos 3, ele sobra 2 só. Ele perde um carbono. Esse carbono sai em forma de CO2, tá? É o dióxido de carbono, gás carbônico. Ele perde esse carbono e vira uma molécula de 2 carbonos aqui, tá? Que é o acetil. Isso aqui é tudo nomenclatura de química. Vocês sabem lá na química orgânica que vocês têm que ficar dando nome para tudo. Então, uma molécula que tem 2 carbonos é o acetil, tá? E aí esse acetil está no citoplasma lá de boa e ele, né? Vamos pensar aqui, como que o acetil vai entrar dentro da mitocôndria? Ou seja, ele tem que passar pela membrana externa, o espaço intermembranar e pela membrana interna dela para entrar na matriz. Quem carrega ela, quem dá uma caroninha para esse acetil, é uma outra coenzima, que é a coenzima A. Vocês não precisam ficar dando muita importância para ela, não. Só entendam que ela é uma coenzima que está ali de boa e ela vai dar uma caroninha para o acetil do citoplasma para dentro da mitocôndria, tá? Aí, então, eventualmente, esse acetil-CoA, essa duplinha dinâmica aqui, o acetil-CoA, vai entrar na mitocôndria e lá dentro esse acetil vai entrar em outra reação, ou seja, esses 2 carbonos que ele tem, vai entrar numa outra cascata de reações químicas para produzir mais ATP. Aí lá dentro da matriz, o que acontece? Ele encontra várias enzimas específicas várias enzimas específicas que vão começar a quebrar esse acetil. Na verdade, eles vão unir ele para outra molécula e vão começar depois a quebrar loucamente para extrair mais energia dali de dentro dessas reações, dessas ligações químicas. Isso tudo vai fazer com que ele
produza mais ATP, mais NAD, mais FAD. Isso que a gente quer, tá, gente? A gente quer produzir ATP. Nosso objetivo é produzir ATP a qualquer custo. E lá dentro da matriz mitocondrial, essas reações químicas que acontecem, essas reações químicas são chamadas de ciclo de Krebs. Krebs é o nome do cientista que descobriu essa reação química, por isso que deu o nome dele. E ciclo, porque vocês já vão ver que ela começa num ponto e termina no mesmo ponto. É um ciclo, ela só se repete, tá? Como no meio desse ciclo o ácido cítrico é produzido, tem gente que chama de ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Tanto faz, eu acredito que o Enem vai chamar de ciclo de Krebs, então não fique gastando muita energia com os outros nomes não. Eu só preciso passar para vocês, porque de forma alguma eu vou deixar vocês deficientes da informação. Porque vai que um dia o UERJ surta e fala disso, e vocês ficam achando que eu não falei. Eu falei, mas ele tem vários nomes, mas podem guardar o ciclo de Krebs, que é bem famoso. Lá no ciclo de Krebs é assim, lembra que é lá na matriz mitocondrial, tá? O que acontece? Tá aqui o acetil-CoA, 2 carbonos, ele entra na reação química com 2 carbonos e ele é somado a uma molécula que já existe de 4 carbonos, tá? É o oxalacetato aqui, mas guarda mais os carbonos do que nomes. Nomes, aí vocês sabem que tem um monte. Guarda aqui, ó, uma molécula de 4 carbonos já existe dentro do ciclo de Krebs. Aí ela vai se somar ao acetil-CoA, lá que está chegando agora, de 2 carbonos. E 2 mais 4 vai virar uma molécula de 6 carbonos, que é o citrato ou ácido cítrico. Que é como eu falei para vocês, que às vezes é chamado ciclo, porque ele produz ácido cítrico aqui. Aí esse citrato, o ácido cítrico de 6 carbonos, agora é a hora de a gente começar a quebrar, né? Então primeiro ele vai ser transformado em isocitrato, também tem 6 carbonos, e depois eu vou quebrar esse citrato de 6 carbonos e essa molécula aqui de 5 carbonos. Se eu tirei um carbono desse, esse carbono vai embora, tá? Em forma de CO2. Todo carbono que é quebrado vai embora em forma de CO2, que é o que você libera na sua respiração. E a energia livre que estava sendo liberada ali, a gente produziu um NADH, tá? Tinha um NAD ali esperando ansiosamente a quebra dessa molécula. Quando quebrou, ele capturou logo a energia livre que estava ali e já ficou reduzido. Já virou o NADH aqui, ó, com energia. Então vamos lá, deixa ele quietinho aqui. Aí não contente, o ciclo de Krebs vai vai usar uma enzima para quebrar essa molécula de 5 carbonos em uma de 4 carbonos. E aí ela vai liberar mais energia. E outro NAD mais vai lá e vai buscar essa energia e vai virar NADH, tá? Então a gente perdeu 2 carbonos, tá? Vamos lembrar que o acetil tinha 2 carbonos. Ou significa que o acetil foi totalmente consumido aqui dentro, ó. Ele entrou com 2 carbonos e já voltou a liberar esses 2 carbonos aqui em forma de gás carbônico. Ah, mas isso não é importante. Claro que não é importante, porque o importante para a gente é a energia. E a energia aqui, ó, a gente garantiu que ela foi capturada. Então isso que é importante para a gente, tá? Mas o ciclo de Krebs, ele, depois de produzir essa molécula aqui de 4 carbonos, ele começa a tirar a quebrar mais ligações nela para liberar energia de outra forma. Como, por exemplo, ele começa a quebrar os hidrogênios da molécula. Cadê o mouse, André? Aqui ele quebrou o carbono e liberou energia. O NAD foi lá e pegou. A partir daqui, ó, daqui para cá, vocês veem que tem todo mundo 4 carbonos. Então, obviamente, eu não liberei mais nenhum carbono da molécula. Mas aqui eu fui liberando energia, produzindo GTP, produzindo FADH2 e mais NAD através da liberação de hidrogênio, tá? Essas não dá para ver, que mais existem figurinhas na internet que mostra a molécula mesmo, né? Todos os átomos dessas moléculas. E dá para você perceber então que ao longo do ciclo elas vão perdendo hidrogênios e oxigênios dela. E essa energia liberada também vai sendo capturada, né? Tudo é importante ali, tudo ali é importante, tá? Aqui foi importante o NADH para capturar a energia liberada do CO2, mas aqui foi importante também capturar a energia liberada do hidrogênio, tá? Então passa NAD nem pode, a gente vai capturar toda a energia que tiver aqui através daquela molécula lá de glicose, porque para a gente o importante é produzir ATP.
tá? Isso tudo, como eu disse, ocorre dentro da matriz mitocondrial. E essa fase é aeróbia, ou seja, aqui eu preciso de oxigênio. Preciso muito, muitíssimo, tá? Por que eu preciso de oxigênio? Se não tivesse oxigênio aqui, eu não ia pegar o carbono e transformar em CO2, né? Olha o O2 aqui. Então o oxigênio do sistema ele ajuda para roubar o carbono e isso aí vai fazer com que libere energia livre, que é o que a gente quer para produzir ATP. Então, vida que segue. Recapitulando, a glicólise quebrou a glicose em 2 piruvatos. Cada piruvato virou um acetil-CoA que entrou no ciclo de Krebs e foi quebrado para produzir vários NADs e FATs, tá? Esse esqueminha aqui muito bonitinho, espero que vocês elogiem. É um esqueminha para mostrar o seguinte: eu tenho uma molécula aqui, eu quero unir com outra molécula. Para unir uma molécula a outra, eu preciso pegar uma energia livre e investir nisso aqui, que é o tal do anabolismo, né? É quando eu invisto energia para produzir substância, produzir uma molécula. E aí então eu vou ter uma molécula grande, uma molécula maior do que a anterior, porque eu uni uma molécula na outra, tá? Então, além de entender que uma molécula se juntou com a outra para formar uma molécula maior, entendam que para que eu possa unir uma molécula na outra, eu preciso investir energia. Então significa que na ligação química de uma molécula com a outra, eu tenho bastante energia ali dentro, que eu posso explorar, obviamente. E aí, olhando para o outro lado do quadro, agora eu já tenho uma molécula grande produzida e eu quero quebrar ela, eu quero cortar essa molécula. E quando eu corto essa molécula, a energia livre que foi investida para produzi-la é liberada de novo. Ó. Eu separei a molécula e ela foi liberada. E quando ela é liberada, eu tenho que ter um NAD e um FAD ali para capturar ela e roubar. Né? Isso que é importante para a gente. Isso que é importante. Mas aí fica aquela coisa. Essa energia livre que está sendo liberada quando quebra alguma molécula vai ficar livre no universo. Né? Vai ficar ali pairando no universo. Essa energia pode ser uma energia química, uma energia térmica, né? Calor. Aí eu pergunto a vocês. Vai para onde? Para onde que essa energia vai para que ela possa ser útil? Aí volta aquela coisa que eu estava falando das coenzimas. Eu preciso de alguma coisa, algum veículo que possa pegar essa energia livre e encaminhá-la para alguma reação química que seja necessária, né? Transformá-la em uma coisa útil para fazer alguma coisa que agrade. E aí que entra a questão de prestação de contas. Ou seja, vamos lembrar lá da glicólise. Eu quebrei a glicose e produzi ATP, produzi NAD. Aí tá bom, molécula cheia de energia para fazer o que da vida? Para fazer nada, para ficar parada lá. Não, ela tem que prestar contas dessa energia para produzir ATP. A mesma coisa é no ciclo de Krebs. Eu tenho lá a produção de vários NAD e um FADH2, mas essencialmente, eles sozinhos, eles não vão me dar essa energia que eles guardaram. Eu preciso ter uma forma de tirar a energia que eles capturaram e transformar essa energia em ATP. Ou seja, eu vou pegar todo mundo e fazer eles prestarem contas lá na fábrica de ATP da mitocôndria. Tá? Onde é, então, né, aqui é um resumo de novo na matriz mitocondrial, entrou o acetil-CoA com 2 carbonos, foi quebrando e produziu isso tudo aí, produziu NADH2, NADH2 não, gente, tá errado, é NADH, então, NADH. H2 é o FAD, então é NADH, produziu mais NADH que até sumiu daqui, gente, desenho horrível que eu fui pegar. Mas enfim, produziu 3 NADH, um FADH2 e um ATP. Lembrando, as coenzimas oxidadas, ou seja, aquelas que vão capturar ainda, elas estão com vaga para os elétrons, ó, perderam elétrons, então ela tem vaga livre ali, tem vaga sobrando, elas vão se comportar assim, ó, NAD+, FAD+. Quando elas forem reduzidas, ou seja, elas ganharam elétrons, ou seja, ocuparam a vaga delas, elas vão ser NADH ou FADH2. Isso significa que elas ganharam o hidrogênio ali, tá bom? E eu vou para a terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa. Essa etapa é a etapa que é a fábrica de ATP da mitocôndria diretamente, porque até então a gente só quebrou, produziu energia livre a rodo. O NAD e o FAD foram lá e pegaram essa energia livre e capturaram, e agora eu tenho que levar esses dois
para a fábrica de ATP, para produzir ATP de verdade, que é o ATP que eu preciso para produzir moléculas no meu corpo. Eu preciso de ATP para para contrair os músculos. Eu preciso de ATP para condução de energia nos neurônios. Então tudo é ATP. Então eu tenho que produzir ATP, tá? E a fábrica de ATP é dentro da mitocôndria. Mas diferentemente do ciclo de Krebs que ocorre lá dentro da matriz mitocondrial, essa etapa ela tá nessas cristas mitocondriais que eu falei para vocês. Essa membrana interna aqui que é toda dobradinha, então nessas dobras dela, ela é cheia de proteínas ali dentro, cheia de proteínas, tá? Eu vou mostrar o próximo slide que mostra um desenho dessas proteínas. E essas proteínas elas funcionam como transportadores. Assim, ó. Não se assuste. Tá aqui a membrana, tá? Aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui nessa membraninha aqui, por exemplo. Aí tá aqui, ó, a membrana interna da mitocôndria. Aqui dentro é a matriz mitocondrial, né, onde estava o ciclo de Krebs. E aqui fora é o espaço entre a membrana interna e a externa, né, que é o espaço intermembranas. Tá? E eu tenho essas proteínas aqui enfiadas dentro da membrana. E eu vou dizer para vocês o que elas fazem da vida. Essas proteínas a gente chama de cadeia, porque tá vendo? Tem sequência 1, 2, 3, 4. Elas estão em sequência, em cadeia. Então eu chamo elas de cadeias transportadoras de elétrons. Por quê? Elas também é aeróbia, tá? Ela usa oxigênio para isso. Ou seja, se eu não tiver oxigênio eu não faço. Vamos lá. Eu tenho o meu NADH lá, ó, que está cheio de energia capturada ou da glicólise ou do ciclo de Krebs. Esse NADH, ele tem um elétron ali, ele tem elétron e tem hidrogênio com ele. Vamos lembrar disso, né? Ele está com energia. Esse NADH, ele chega para essa proteína 1 aqui, e essa proteína ela vai lá e rouba dele o elétron. Ela rouba o elétron dele, tá? Ela roubou o elétron dele. Então, se ela roubou o elétron dele, significa que ele foi oxidado, ou seja, perdeu elétrons, e ela foi reduzida, ela ganhou os elétrons, tá? Vamos lembrar da reação de oxirredução lá. Quando ela ganha esses elétrons, ocorrem duas coisas. A primeira ela muda a conformação dela, então ela abre um buraco aqui, e esse hidrogênio que estava aqui dentro, ele é ejetado para fora. Tá vendo aqui, ó, o H+? Então esse H que estava aqui, ele foi blup. Quando ele chegou aqui, perdeu o elétron, o hidrogênio foi junto, blup. Ele foi transportado para o espaço intermembranas, tá? Foi da matriz para o espaço intermembranas. E o elétron que foi perdido, que está aqui, foi transportado para as outras proteínas do complexo. Então, ó, desse 1 aqui, o elétron seguindo a setinha, ele veio para cá, para esse Qzinho. Desse Q foi para o 3, foi para cá e assim vai, tá? Esse elétron ele foi andando, ele foi sendo transportado na cadeia, tá? Por isso que é cadeia transportadora de elétrons, porque a cadeia rouba os elétrons e transporta ele para outro lugar. Eu já vou falar o que ele vira. Aqui mostrando, ó, o NAD acontece isso, o FADH2 acontece a mesma coisa que na proteína 2, ele vai lá e perde elétrons. Quando ele perde elétrons, o elétron vem aqui para esse Qzinho que vai transportar os elétrons. E a mesma coisa acontece para o hidrogênio ser ejetado aqui pela proteína 3, por exemplo. Tá vendo? Ó, entendam então que quando as coenzimas cheias de energia lá, reduzidas, chegam lá na fábrica de ATP, que é essa cadeia transportadora lá nas cristas mitocondriais, elas perdem o hidrogênio e o elétron dela. Tá? O elétron ele é transportado aqui dentro, e o hidrogênio é ejetado lá para fora. O elétron, o que acontece? Esse elétron, ele está sendo atraído. Não sei se vocês lembram, mas em sala, eu falei para vocês que o átomo de oxigênio ele tem uma capacidade assim absurda de roubar elétrons dos outros, né? Como por exemplo na molécula de água. Eu contei para vocês que na molécula de água ele rouba os elétrons do hidrogênio. Por isso que a molécula é polar. Aqui não é diferente. Lembra do oxigênio que a gente respirou? Então ele está bem aqui. E o que acontece? Ele começa a atrair esses elétrons. Vamos seguir a setinha. Ó. O elétron vem para cá. Daqui vem para cá e para cá. E daqui ele se junta. Vamos lembrar que ele se junta para formar água. Tá?
Então olha a reação química para a produção da água. Eu tenho H+, tá? Que também eu tenho H+, eu já tenho H+, vamos lembrar, né? Que é cheio de hidrogênio, junto com uma molécula de oxigênio. Aí a energia que veio, o elétron que está vindo lá da quebra do NAD, do FAD, aquela energia livre lá, ela passa aqui, ó, e ela vira combustível. Olha só, veja bem, para eu produzir água eu tenho que ter 2H e um O, né? Então eu tenho H2O. Mas eu preciso de combustível para unir esses dois e de fato produzir a água. Então o que é um combustível para unir o hidrogênio no oxigênio para virar água? Os elétrons liberados pelo NAD/FAD. Então, ó, os elétrons liberados pelo NAD/FAD aqui, ó. O NADH veio aqui, liberou o elétron, tá? Virou NAD+. Esse elétron entrou aqui, foi transportado e virou combustível para produzir água, tá? Então, o final dos elétrons, da energia liberada lá, vai ser a produção de água dentro do nosso corpo, tá bom? Então, a gente produz água. E o hidrogênio, eu falei tanto que o hidrogênio aqui do NADH, do faz H2 e tal, foi ejetado para fora, mas né, não estou mostrando muito cadê o ATP nessa história. Eu falei tanto que tinha que produzir ATP, e só estou falando aqui que na cadeia eu ejetei hidrogênio e o elétron virou combustível para produzir água. Porque tem uma coisa importante. Eu vou mostrar outra figura que aqui do ladinho, tá? Pensa que isso aqui é uma membrana, né? E aqui do ladinho tem outra proteína aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. É o mesmo esquema que eu mostrei. A membrana, a proteína 1, 2, 3 e 4. Ó. Mesma coisa. O Qzinho, tá tudo direitinho. Mesma coisa, ó. NADH chega lá e perde o hidrogênio e vira NAD+ de novo. Esse hidrogênio é ejetado aqui para fora e o elétron é passado aqui por dentro para produzir água, tá? E essa energia vai fazendo com que os hidrogênios sejam ejetados. Já falei isso para vocês. Aqui é só o nome de cada uma das proteínas, tá? Se vocês tiverem curiosidade. Ok, novamente, olha aqui o complexo na membrana. Lembra, ó, a membrana externa da mitocôndria, o espaço intermembranar, a membrana interna com essas dobrinhas, que são as cristas, e a matriz, tá vendo? Aqui os complexos e tudo mais. Depois, do ladinho dos complexos tem uma outra proteína que ela é chamada de ATP sintase. Eu não sei se eu tenho o nome aqui dela, deixa eu ver, não tem. ATP sintase, ATP sintase. Ase é o sufixo de enzima, então é uma ATP sintase, é uma enzima que sintetiza ATP, tá? Ela aqui, o que acontece? Lembra desse oxigênio, esse hidrogênio que foi ejetado aqui? Ele começa a se acumular aqui loucamente, né? Muito, porque vamos pensar, a partir de uma só molécula de glicose, eu tenho isso tudo aqui, eu tenho aqui, ó, 10 hidrogênios aqui nesse espaço. Só que a gente não come uma molécula de glicose, a gente come um doce feito com quilos de açúcar, né? Então eu tenho muitas toneladas de glicose aqui sendo quebradas e passando pelo mesmo processo que eu falei para vocês. Então eu tenho assim, loucamente, muito hidrogênio aqui, muito. E não é muito saudável esse hidrogênio se acumular todo aqui, porque ele começa a trazer uma carga positiva para isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que cargas iguais elas se repelem? Então não adianta eu ficar acumulando um monte de carga positiva aqui, porque essa carga positiva uma hora vai começar a bloquear a saída de mais carga positiva. Consegue visualizar isso? Ó? Aqui está muito positivo. Então por que eu vou passar a carga positiva que está aqui dentro para aqui para fora? Para acumular mais carga positiva? Não faz sentido, porque cargas iguais elas se repelem, tá? E as cargas opostas elas se atraem. Então, o que vai atrair esse tanto de carga positiva que está aqui fora para voltar aqui para dentro? A carga negativa que está aqui dentro. Ó. Aqui dentro acabou ficando negativo, porque a gente jogou todo o positivo lá para fora. Então, essa carga positiva, esse hidrogênio, ele precisa retornar para a matriz mitocondrial, tá? Esses hidrogênios eles precisam retornar para a matriz mitocondrial. E como que eles retornam? Através da ATP sintase. A ATP sintase ela é um canal. Não sei se vocês percebem aqui que ela é um canal mesmo. Ó. Que o hidrogênio vem
e passa aqui dentro dela para poder voltar para a matriz mitocondrial, tá? Mas a que custo que ela faz? Quando ela passa aqui dentro, ela passa com velocidade, ela passa com uma força, né? A tal da força cinética. Então, ela passa com bastante força aqui dentro. E quando ela passa, né, tipo sendo ejetada mesmo. Quando ela passa aqui dentro, ela gira a molécula, né? É muito abstrato e bizarro estar falando disso, mas pensa que é tipo pensa naqueles, não é pedalinho, gente, é um negócio que tem em alguns sítios que a gente vai, tem aqueles lagos, aí tem uma, meu Deus, eu esqueci o nome, é tipo uma roda gigante de madeira que fica dentro da água, que ela fica rodando, rodando, rodando com várias pás, e essas pás vão e a água que vai caindo em cima das pás vai girando a roda. Não sei se vocês estão entendendo isso, gente, eu sou péssimo de exemplo. Mas a água que vai caindo, tipo de uma cachoeirinha de sítio assim, vai caindo em cima da pá da roda isso vai girando a roda. E aí a roda vai girando conforme a água vai caindo nela. Então é um pouco disso. Esse hidrogênio que passa, ele vai girando a ATP sintase. E conforme ele vai girando, ele dá força, né, dá energia para que ela faça a seguinte reação. Somar um fosfato no ADP, que é o adenosina difosfato. Lembra que o adenosina difosfato é o ATP que perdeu o fosfato, perdeu energia? Ele está fraco, né? Eu tenho que, então, fortalecer ele de novo. Eu tenho que dar mais fosfato para ele virar ATP, para ele virar uma moeda energética de novo. Então, esse hidrogênio aqui em excesso volta para a matriz mitocondrial com uma força que consegue ser suficiente para unir ADP no fosfato e produzir ATP. Isso é lindo. Essa ATP sintase aqui faz exatamente isso. Ela pega então a energia cinética, ou seja, a força que entrou o hidrogênio e produz ATP loucamente aqui dentro, tá? Deixa eu tentar recapitular. Aqui na cadeia transportadora de elétrons, então eu pego o NAD e o FAD produzidos lá no meu ciclo de Krebs ou na glicólise, como for, e eu após a quebra daquelas moléculas, a energia livre liberada é capturada pelo NAD e o FAD, que vão virar essas moléculas reduzidas aqui. Aqui na fábrica de ATP, na mitocôndria, nas cristas mitocondriais, ele vai perder tudo que ele ganhou, né? Ele vai prestar contas do que ele ganhou. O elétron vai virar água e o hidrogênio vai ser bombeado. Para esse hidrogênio retornar para a matriz, ele vai retornar através do canal que produz ATP, tá? Então, o que produz ATP efetivamente é o transporte de H+, de volta para a matriz mitocondrial, tá? Existem algumas substâncias que inibem essa reação. E se elas inibem essa reação, elas conseguem matar um ser humano. Afinal, as mitocôndrias de todas as nossas células, elas precisam produzir ATP para realizar o seu metabolismo, baseado na glicose lá que ela ingeriu. Se eu bloqueio essa reação aqui, qualquer uma das etapas da respiração celular, aquela célula não vai produzir mais ATP e ela vai morrer, né? Ela vai ficar sem energia, ela vai acabar morrendo. E eu vou falar de algumas substâncias que inibem isso, justamente porque o Enem gosta de falar isso. Eu já vi. O Enem e a UERJ, eu já vi caindo essa questão sobre isso, falando sobre inibição. Por exemplo, o gás cianídrico, eu vou falar de dois que inibem aqui, o complexo 4, tá? E qual é o efeito de inibir o complexo 4? O elétron que veio daqui, ó, ele passa por aqui. Se eu inibo o complexo 4, ele não vai descer para cá para produzir, nem para virar água e nem vai ter tanto hidrogênio sendo bombeado, tá? Então, o mais importante, né? Já que eu bloqueei ele não vai permitir que o elétron seja transportado aqui no meio. E se ele bloqueia o elétron aqui, ele começa a engarrafar esse trânsito. Ele engarrafa tanto o trânsito a ponto de o complexo 1 não conseguir mais roubar os elétrons do NADH.
Porque afinal, se está engarrafado aqui, para que eu vou roubar mais aqui se eu não vou conseguir transportar? Não é? Então eu acabo engarrafando tudo. E aí, se eu engarrafo tudo, eu começo a acumular um monte de NAD e FAD reduzido à toa, né? Porque não produziu ATP, então não fez nada da vida. Então fica um negócio meio inútil, né? Ele começa a bloquear, ele começa a parar, tá? Então, uma substância que inibe o complexo 4 é o gás cianeto, tá? O gás cianeto, ele é um gás muito tóxico. Essa numeração dele aqui é uma classificação dos bombeiros, que eu não lembro agora, mas tem uma classificação lá de números pro tipo do gás. E ele é um gás, como ele por ser tóxico, o indivíduo que entra em contato com ele em altas doses, ele sofre de intoxicação. E por que essa pessoa morre de cianeto? Vamos lembrar, gente, que o cianeto era muito usado em câmaras de tortura, né, na antiga Alemanha nazista, em outros contextos da história do mundo, que o Léo e o André vão saber falar para vocês, eles usavam vários métodos de tortura, e um deles era o cianeto, até para matar as pessoas mesmo, né? Ou para jogar lá no exército rival lá para matar todo mundo. Então o que o gás cianeto faz? Ele bloqueia o complexo 4. O complexo 4 engarrafa tudo e a gente não tem mais produção de ATP, coisa nenhuma. E aí começa a ser uma loucura, né? Eu não consigo mais desbloquear isso, eu paro de produzir ATP e em algum momento as minhas células vão morrer por isso. O gás cianeto, só para lembrar, é carbono com nitrogênio, né? CN aqui. E o outro que bloqueia muito, que o Enem adora falar sobre isso, que adora mesmo, gente, já caiu várias vezes na UERJ também. Eu até vou falar melhor sobre isso quando eu der sistema respiratório, porque realmente cai bastante. O outro que inibe também o complexo 4 é muito ruim, é o monóxido de carbono, tá? Lembra que o CO2 é o dióxido de carbono. O monóxido de carbono, ou seja, só tem um oxigênio, ele é super tóxico, porque ele faz a mesma coisa, ele bloqueia o complexo 4 e engarrafa tudo aqui, tá? Então, cianeto e monóxido de carbono, eles são inibidores da respiração celular, basicamente, lá da fosforilação oxidativa, e aí deu ruim, tá, gente? E vamos ao saldo, então. Qual é o saldo da nossa respiração celular a partir de uma molécula de glicose? Eu tenho aqui, então, na glicólise, a quebra da glicólise em piruvato, produção de 2 ATPs e 2 NADs. Depois, esse acetil-CoA vai lá para o ciclo de Krebs e vai produção de NAD também, né? E lá no ciclo de Krebs eu vou liberar também 2 ATPs mais 6 NADs e 2 FADH2, tá? Então guardo 2 mais 2 ATPs, 4 já aqui. Aí vamos agora prestar conta do resto desse NAD e FAD lá na cadeia de transporte de elétrons. Então, com o auxílio do oxigênio, eu pego todos esses elétrons deles aqui e transformo em água. E o hidrogênio guardado neles vai fazer aqui a ATP sintase, a bomba produzir ATP, tá? Então, eu vou produzir bastante ATP baseado nos coenzimas reduzidas que eu tinha. Então, nesse caso aqui, eu produzi 4 mais 6 mais 18 mais 4. 32 ATPs. Então, só desses NAD e FAD aqui, produzidos desde a glicólise e tal, no final eu vou produzir 32 ATPs, tá? Em comparação com o coitado dos 2 ATPs só que eu produzi na glicólise. Olha quanto pouco, né? Que a glicólise produz. Então, vamos lembrar uma coisa aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui na glicólise, ela é anaeróbica, ou seja, ela não usa oxigênio, tá? Então, se uma célula, porventura, somente fizer glicólise, não fizer as outras etapas, porque ela falta oxigênio para ela, olha quanto ATP ela vai produzir, ó. Somente 2. Só 2. Agora, se ela tiver oxigênio no sistema, ela vai produzir muito mais ATP. Ela vai produzir mais 32 ATPs, que no total, então, de uma molécula de glicose, eu consigo produzir 36 moléculas de ATP, tá? Baseado em toda essa reação que nós vimos. Tá bom, gente? Eu tentei repetir um pouquinho alguns conceitos para que vocês não se percam. Se não entender, volta o vídeo e tal. Mas se ainda assim não entender, vocês têm total abertura para tirar dúvidas comigo. Tá bom? Mas essa foi a nossa aula sobre respiração celular.
Por que respiração celular? Como a célula usa oxigênio para produzir energia, né? Isso baseado em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transportadora de elétrons, tá? Ou fosforilação oxidativa. Eu chamo de fosforilação oxidativa porque fosforilação é adicionar fosfato, foi o que eu fiz, eu adicionei fosfato no ADP para produzir ATP, e é oxidativa porque é baseado na perda de elétrons das coenzimas aqui, né, que perderam elétrons, foram oxidadas. Então eu oxidei para fosforilar, então é oxidação fosforilativa, tá? Eu acho que é isto. Se vocês tiverem alguma dúvida, essa aqui é uma figurinha bonitinha para vocês tirarem foto e postar, de bancar de estudioso aí nas redes sociais, mostrando aqui, ó, que o oxigênio e a glicose vinda dos alimentos vão para a célula, passa pela glicólise no citosol, no citoplasma, depois vai para a mitocôndria para o ciclo de, ó, aqui, ó, a glicólise, piruvato, passa aqui ciclo de Krebs, produz NADH, na fosforilação isso tudo vai virar ATP, tá? E produzir água e CO2. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem me chamar por e-mail. Mas se você for meu aluno do pré, você tem meu número de WhatsApp aí no grupo de vocês. E vocês podem me procurar, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, me procurem. E até a próxima.